Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Vocês gostam de filmes de Natal? Então fiquem aí que já eu falo sobre mais um. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre The Christmas Chronicles, ou As Crônicas de Natal, o mais novo original da Netflix de Natal, sendo dirigido por Clay Cadiz, estrelando Kurt Russell. Então As Crônicas de Natal acompanham a história de dois irmãos que acabam descobrindo que o Papai Noel é real, e não só real, ele é o Kurt Russell. Então realmente é uma premissa bem interessante, especialmente considerando que é o Kurt Russell. E quem não gosta do Kurt Russell, não é mesmo? A direção aqui é do Clay Cadiz, um cara que tem bastante experiência no ramo de filmes familiares. Ele foi um animador por muitos anos, ele trabalhando na Disney, na Pixar, etc. E ele dirigiu um filme infantil também, que é Angry Birds. Praticamente, que particularmente eu gosto bastante. A galera fala que filmes de videogame não funcionam, etc e tal. Eu acho que Angry Birds funciona e essa é uma opinião talvez polêmica, mas eu gosto de Angry Birds. Enfim, aqui o Clay Cadiz ele consegue trazer uma abordagem bem clássica aqui de um filme de Natal, cheio de magia, com lições, etc e tal, mas com um diferencial que é o Papai Noel, que é abordado de uma forma um pouco mais humana. E ele não chega a ser aquele Papai Noel do bom velhinho, gordinho, etc e tal, mas ele também não chega a ser o Papai Noel boladão que não gosta do Natal e é um bêbado. Ele é meio que um meio termo, ele é um Papai Noel meio tiozão legal, que é interpretado de uma forma brilhante pelo Kurt Russell. Então o Clay Cadiz consegue trazer isso à tona e utiliza muito bem também do seu trabalho visual para auxiliar nessa questão, porque ele mescla muito bem os efeitos visuais espalhafatosos, os grandes momentos de uau que ele tem ali das crianças, especialmente voando, das crianças vendo os poderes do Papai Noel, mas ele mescla isso com uma abordagem um pouco mais direta da sua câmera, a câmera segurada na mão, uma câmera que acompanha a ação de perto, tem um negócio um pouco mais realista, digamos assim, nos seus movimentos. Então é uma mescla bem interessante aí de uma abordagem mais clássica aí de um filme de Natal cheio de magia, de uma abordagem um pouco mais, digamos, neorrealista aí de um filme de Natal. Então um trabalho que é balanceado nesse sentido e consegue conduzir o filme bastante bem. Uma coisa que eu não gosto aqui é como a história envolvendo as crianças ela é bem menos interessante do que a parte envolvendo o Papai Noel. O grande destaque do filme aqui é o Kurt Russell, e as partes que não têm a presença dele são bem mais arrastadas, são bem mais desinteressantes, até porque os conflitos que essas outras partes resolvem e que integram depois o Kurt Russell, eles não são bem estruturados, eles são conflitos que são rasos e depois eles são só descartados no final da narrativa. Então acaba que tudo que não tem o Papai Noel no final parece uma grande perda de tempo. Então esse é um ponto que eu achei bastante negativo dentro da direção do Clay Cadiz. Nas atuações, o grande destaque aqui, claro, é o Kurt Russell, que traz uma abordagem muito interessante para o Saint Nick, que é uma abordagem muito mais humana, uma abordagem de um grande tiozão, mas que não deixa de ser um personagem fantasioso, um personagem poderoso. E é muito interessante, é um mecanismo que eles utilizam aqui ao longo da narrativa, que é a onisciência do Papai Noel, uma coisa bastante interessante que vem sendo utilizada aí ao longo da narrativa para propósitos de roteiro, para propósitos de comédia, e o Kurt Russell utiliza muito bem. Ele é realmente a definição do sabe-tudo, no sentido tanto de sabedoria quanto no sentido de ser um espertinho. Então essa questão da atuação do Kurt Russell fica muito bem utilizada a partir desse mecanismo de roteiro e em geral funciona muito bem do início ao fim do filme. No roteiro, como eu já disse, o filme tem uma dificuldade de equilibrar aí a atenção do seu espectador entre as crianças, que em tese seriam as protagonistas, e o Papai Noel, já que, como eu já disse, as partes com as crianças são bem menos interessantes do que a parte que tem a presença do Kurt Russell. Isso é um grande problema, especialmente porque o filme lida com toda a narrativa como se ela tivesse uma grande surpresa no final, um grande plot twist no final, o que não é verdade. O filme não acaba entregando nesse ponto do plot twist, e sem uma razão muito específica, descarta vários dos elementos que ele mesmo traz no início da história, como o funcionamento dos poderes do Papai Noel, o chapéu do Papai Noel, diversas outras questões são simplesmente abandonadas no final do filme, sem um propósito narrativo muito claro. Então isso acaba sendo um problema de roteiro bem grande para mim, mas que não tira da diversão do filme em si e da abordagem do Kurt Russell em relação à sua atuação. Então, em geral, As Crônicas de Natal é um filme para toda a família, é um filme bem clássico de Natal, talvez um pouco infantil demais às vezes, e que tem alguns imbalanços na sua narrativa, mas que em geral funciona muito bem, especialmente por conta da atuação do Kurt Russell, recebendo nota 7 em 10. Eu recomendo se você gosta especialmente aí de filmes de Natal.
Então é isso aí, espectadores, história do vídeo, clique na marca para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonáticas e fazer parte da crítica, e claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de The Christmas Chronicles, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, vai ser muito válido nesse YouTube. Até a próxima!